Boa noite, pessoal. Tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começando a nossa live vocacional de hoje, dia 22, né? Se não errei, essa é 22. E hoje a nossa live será com nosso seminarista Walker, que vai nos falar sobre o tema Vocação à Santidade. Vamos aguardar um pouquinho que ele vai entrar aqui. Olá, Walker. Boa noite. Olá, meu irmão. Boa noite. Tudo bem? Consegue me ver, me ouvir bem? Sim, consigo. Tá dando para ouvir bem, tá dando para ver também. Tranquilo. Que bom. Eu também consigo te ver e te ouvir. Bem. E aí, como é que você está? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Esse tempinho no Rio de Janeiro, atípico, né? Mas tá frio. Tá bem agradável, né? Tá muito bom. E lembra um pouquinho até mesmo o clima da minha terra, né? Daqui a pouco um pouquinho das minhas origens. E esse clima me lembra bastante a minha região também, né? E isso é muito bom, ajuda a gente a manter vivo na memória as nossas origens também, né? Pra lá é mais comum, mas pra cá é um pouquinho mais atípico, realmente. É verdade. Muito bem, mas tá tudo certinho, né? Graças a Deus. Aqui tudo tranquilo. Então, vamos começar. Primeiro, te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade de ajudar a gente nesse tema importante, nesse assunto que é a vocação à santidade. Muito obrigado pela disponibilidade. E queria começar, então, você se apresentando aí para o pessoal, falando um pouquinho da sua história. E já que o nosso tema é vocação, né, do mês, fala também sobre como você reconheceu o seu chamado para a vida sacerdotal. Perfeito. Muito bem, meu irmão. É uma alegria muito grande, né, poder participar com vocês dessa live. Esse mês de agosto é um mês muito especial, né? É um mês vocacional. Nós lembramos todas as vocações, né, no âmbito da igreja. E o tema de hoje, na verdade, ele consegue abarcar, né, toda a realidade vocacional, todas as vocações. E isso é muito bom. Uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Ainda não estejamos juntos na nossa pastoral presencialmente, né? Mas ao menos à distância a gente consegue, por meio das redes sociais, né, estar juntos nesse tempo, nesse período tão difícil para todos, né? Mas me apresentando, eu me chamo Walker, né? Tenho 28 anos, eu sou de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena do interior, chamada Divino. Lá em Minas eu cresci, né? E aos poucos eu fui descobrindo esse chamado de Deus na minha vida. Aos poucos eu fui descobrindo qual era a vontade de Deus, qual era o chamado de Deus para mim, né? A gente vai falar ao longo da nossa live de hoje, do nosso encontro, sobre essa beleza da vocação que se dá justamente no caminho. A gente vai reconhecendo no caminho, né? Enquanto a gente caminha, enquanto a gente busca a Deus, Ele vai se revelando a nós, né? E vai nos revelando também com a sua graça, com o seu amor, né, qual é a sua vontade para cada um de nós. E desde muito cedo eu fui percebendo qual era o desígnio de Deus para a minha vida. Isso já desde criança, né? Quando criança eu dizia que aquela pergunta típica, né, que fazem: o que você vai ser quando crescer, né? E eu logo dizia: vou ser padre. E a minha infância inteira foi assim, né? Com essa vontade, esse desejo no coração, mas ainda sem entender muito bem, né, como era esse processo, essa caminhada. E de fato aí é onde Deus se revela, é ao longo do caminho, né? Então o tempo foi passando, né? Terminei os estudos
E aquele desejo vocacional, aquele chamado ao sacerdócio, ele permaneceu no meu coração, né? Teve um período da minha adolescência, né, que eu comecei a pensar, bom, será que realmente é Deus que deseja isso de mim? Ou será que é uma vontade humana? Então eu acabei me afastando um pouquinho, né, da realidade até mesmo da igreja, mas o Senhor permaneceu sempre fazendo com que a sua vontade fosse latente no meu coração, né? Ele deixou a chama acesa aqui dentro. Então, depois, quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos, eu fui, de fato, redescobrindo esse desejo, esse chamado de Deus para a minha vida, e comecei a dar os passos concretos, né? Meu primeiro passo mais concreto com relação à vocação foi com a comunidade Canção Nova, né? Eu sempre admirei muito a comunidade, o carisma, e de fato as pregações, né, que eu ouvia, sobretudo Monsenhor Jonas, falava muito ao meu coração, né? E aquela figura de sacerdote também mexia muito comigo, porque eu via uma santidade muito grande de vida, né? E isso é o que atrai de fato em todas as vocações, em todos os chamados, né? E então comecei, fiz 2 anos de caminho vocacional, depois fiz uma experiência vocacional também lá, por 6 meses. No entanto, vi a necessidade de estar, né, redescobrindo ainda mais esses laços com a vida diocesana. Então, caminhando, buscando a vontade de Deus, né, retornei para Minas. E pouco tempo depois recebi uma proposta de trabalho aqui no Rio de Janeiro, né? Então, daí eu vim para o Rio, e esse foi o laço, né, que me une ao Rio de Janeiro, e assim eu vim parar aqui, né, na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ilha do Governador. E lá Deus foi preparando o meu coração para de fato experimentar, né, esse acompanhamento mais profundo. Conheci o reitor do Seminário São José, aqui do Rio de Janeiro, o cônego Leandro Câmara. Coisas foram acontecendo, né? Eu fui percebendo que, de fato, o meu coração se alegrava, né? Eu ficava muito feliz por poder corresponder, por dar os passos nessa vocação, nesse chamado. E, aos poucos, isso foi se confirmando na minha vida, né? Hoje eu estou aqui no Seminário São José, estou cursando o 3º ano de Teologia, já aí na reta final do período de formação, né? Nós temos no total 8 anos de formação, desde o 1º ano, que é o ano de propedêutico, os 3 anos de filosofia e os 4 anos de teologia. E eu estou nesse 3º ano de teologia, que é a etapa de configuração, né, quando nós vamos buscando ainda mais, né, fazer com que aquele ideal de vida que é o Cristo, né, seja para nós tudo, seja na nossa vida toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, seja na nossa vida tudo o que nós almejamos, né? Então, bem brevemente, isso, né, sobre a minha vocação. Acho que vale a pena falar também que, ao longo desse tempo, graças a Deus, eu tive uma família que sempre me acompanhou, né, me apoiou desde o início, né? Minha família é católica também, né? Não aqueles católicos tão fervorosos, né? Mas minha família é católica. Ainda alguns que não frequentam, não participam, mas sempre tive o apoio, né? Isso para mim foi muito importante também, né? O apoio tanto no início da caminhada quanto durante, e isso para mim também é sinal de Deus, né? Eu sou o 2º de 3 irmãos também, falando sobre a família, acabei esquecendo de falar, né?
tenho uma irmã mais velha que eu e um irmão mais novo. Então, também entre irmãos é uma vivência muito boa e, graças a Deus, sempre tive o apoio de todos os lados. Isso é muito bom também. Ajuda na caminhada, né? Saber que todo mundo está apoiando ali, né? Sim, sim. Com certeza. E vamos lá, nosso tema hoje é a vocação à santidade. O que é a santidade? O que é ser santo? Pois então, a santidade, para nós que estamos a caminho, né? Para nós que ainda não alcançamos os altares, né? A honra dos altares, é muito importante a gente ter em mente aqueles que já alcançaram a honra dos altares. Primeiro porque eles nos mostram um caminho, né? Um caminho seguro, porque se eles alcançaram a santidade foi porque eles trilharam um caminho. E algo que a gente pode ver que é de fato comum na vida de todos os santos, né? E não pode faltar à santidade, é justamente uma caridade ardente, o amor. Os santos foram homens e mulheres que souberam amar profundamente a Deus. E porque amavam profundamente a Deus, souberam também amar ao próximo. Então, se nós pudéssemos resumir, né, o que é de fato a santidade, nós diríamos essa perfeição do amor, né, que nos identifica aquilo que é a essência do próprio Deus. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, essa experiência do amor, essa experiência da caridade profunda que nós experimentamos no nosso coração precisa nos levar cada vez mais a essa vida de doação, né? Porque a santidade, ela comporta unicamente essa realidade profunda do amor. Tudo provém dessa relação íntima com Deus. Tudo provém dessa relação íntima de amor que nós temos com o Senhor. Então, se os santos alcançaram as virtudes heróicas, né, foi porque eles amaram muito. Foi porque eles amaram muito a Deus, a nosso Senhor. E a partir do momento que eles amaram a Deus, eles souberam se doar, se gastar, se entregar inteiramente. Porque se nós olhamos para nosso exemplo máximo, né, de santidade, que é o próprio Cristo, aquele que é o santo dos santos, né, ele, num determinado momento de sua vida, disse aos apóstolos, né, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E Jesus nos mostrou isso de forma sublime. Ele mostrou o seu amor a nós, ele mostrou o seu amor a cada um de nós, morrendo por nós, entregando sua vida numa cruz. E toda a sua vida foi oblação, toda a sua vida foi entrega, toda a sua vida foi despojamento, em todos os momentos da sua vida, desde o momento da sua encarnação, quando nosso Senhor Jesus Cristo assume a nossa humanidade, no ventre da Virgem Maria, ele ali já se despoja, né? Em teologia se chama esse movimento de kenosis, rebaixamento. Ele se rebaixa, ele desce até a nossa altura para poder nos resgatar. Isso é exemplo profundo de amor, né? E nosso Senhor, Ele nos ama com tanta profundidade, Ele nos ama tanto, que Ele não deu coisas a nós, mas Ele deu a si mesmo. Ele se entregou inteiramente, né? E os santos compreenderam isso. Os santos entenderam que a vida de santidade, a vida de identificação com Cristo, é essa vida de oblação, é essa vida de entrega. Então, a partir do momento em que nós compreendemos que santidade é essa perfeição no amor,
que nos faz justamente a sair de nós mesmos para irmos ao encontro do outro, para irmos ao encontro daqueles que necessitam, para irmos ao encontro daqueles que estão ainda empedernidos no pecado, aqueles que não querem, né, que não tiveram ainda a oportunidade de se encontrar com o Senhor. Ali, naquela carne ferida, naquela carne machucada, naquela alma completamente destruída, né, nós vemos a graça de Deus agir e fazer com que tudo renasça, porque em Cristo todas as criaturas se renovam. Né? Em Cristo tudo se renova, tudo é vida. Em Cristo não existe morte, Ele venceu a morte. Então, a santidade nos leva justamente a fazer essa experiência profunda de amor, essa experiência profunda que nos leva a doar a vida. Né? Me lembro de Santo Inácio de Loyola, se não me engano, que vai dizer: em tudo amar e servir. Em tudo amar e servir. Não para ser visto pelo homem, não para que o homem olhe para nós e diga: nossa, como ele é bom. Não. Em tudo amar e servir para a glória de Deus. Porque essa é a finalidade da nossa vida, é dar glória a Deus. Essa é a finalidade da nossa existência. Né? Então, se nós, de fato, abraçamos o projeto de Deus para nós, seja no estado de vida que for, né? No matrimônio, na vida consagrada, na vida religiosa, na vida no sacerdócio. Então, minha barba era santa igual a de Arão, e agora, né? Bom, acabou, né? Ai, ai. Mas a santidade interna, por baixo da barba, que um abraço, irmão. Mas justamente essa alegria, né, que o Senhor vai colocando no nosso coração e transformando em amor, em generosidade, em entrega, em oblação, né? Então, todos os estados de vida comportam essa realidade da santidade. Para encerrar esse tema, né? Não esse tema, mas essa colocação, vale lembrar o documento da Igreja que nos diz, né, que todos nós somos chamados à santidade. O Concílio Vaticano II, no seu documento a Lumen Gentium, Luz dos Povos, vai nos dizer justamente no capítulo 5 a vocação universal à santidade, ou seja, todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é privilégio de uns poucos. A santidade é para todos aqueles que se abrem de fato à vontade de Deus, ao chamado de Deus, que não negam a Deus absolutamente nada de si, mas que tudo colocam à disposição do Senhor. E vai dizer assim no número 39 desse documento. Deixa eu pegar aqui para ler. A nossa fé crê que a Igreja, cujo mistério o Sagrado Concílio expõe, é indefectivelmente santa. A Igreja é santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito Santo, e o Espírito, ao único Santo, amou a Igreja como esposa, entregou-se por ela para santificar e uniu-a a si como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Por isso, todos na Igreja, quer pertençam à hierarquia, os bispos, os padres, os diáconos, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. Segundo a palavra do apóstolo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 4, versículo 3. Então, a igreja que é santa, né, porque é corpo místico de Cristo, está enxertada em Cristo, desde o momento em que do seu lado aberto, no alto da cruz, jorra sangue e água, sinais, né, do batismo, dos sacramentos. Jesus Cristo une a si toda a igreja e faz de cada batizado parte, membro do seu corpo santo, do seu corpo místico. E dessa forma, nós então nos entregamos a Deus inteiramente pela graça do batismo e ao longo da nossa vida, seja pelo sacramento da penitência, seja pelo sacramento da Eucaristia, nós vamos trilhando
esse caminho de santidade, esse caminho de configuração a Cristo, esse caminho de conformação da vida à vida de Cristo. Então, a santidade é para todos. A santidade é para mim, a santidade é para você, é para a criança de 7 anos de idade, é para o idoso de 85 anos, é para o jovem, é para o adulto, é para o médico, para o professor, é para todos nós. Então, é um chamado que Deus nos faz, não é um chamado privado, Ele não escolhe um grupo seleto, um grupo fechado para que sejam santos, não, é um chamado a todos nós. Como você disse ali no início, né? Primeiro de tudo, uma vocação ao amor, né? Exatamente. Chamado do amor a Deus e ao próximo, né? Exatamente. E como a gente pode fazer no nosso dia a dia para chegar à santidade? Né? Porque a gente viu, na teoria, viu os irmãos, né, que já chegaram, os santos. Como a gente pode fazer no nosso dia a dia para chegar à santidade? Então, é muito interessante algumas coisas que Santa Teresa de Ávila, né, que é uma grande doutora da Igreja, nos diz. Né? É mais fácil a gente olhar, como eu disse no início também, a vida dos santos, porque a gente encontra um caminho, né? Um caminho, um percurso, a gente encontra certas realidades que eles viveram, que nos ajudam também a colocar alguma coisa em prática, né? A colocar alguma coisa em prática na nossa vida. E procurando algumas coisas a respeito disso, encontrei algumas, poderia dizer, dicas, né? Que nós encontramos na obra e na vida de Santa Teresa que nos ajudam. Né? Eu ainda não sou santo, né? Mas é bom a gente aprender com aqueles que são. Né? E quando a gente olha para a vida de Santa Teresa, a gente encontra ali uma via segura, né? E ela vai dizer o seguinte: dirige a Deus cada um dos teus atos, oferece-os a Ele e pede-lhe que tudo seja para a sua honra e glória. Isso a gente encontra na palavra de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus, fazer como se fosse para Cristo, fazer como se fosse para o Senhor. A menor das obras, a obra menor, por pequena que seja, por menor que seja, mas fazer por amor. Em tudo colocar amor para a glória de Deus. Ela vai dizer também: oferece-te a Deus muitas vezes por dia, e que seja com grande fervor e desejo de Deus. Ou seja, em todos os momentos, nós confiarmos a nossa vida ao Senhor. Porque, de fato, se nós estamos vivos, se nós estamos ainda respirando, né, é porque o Senhor permite que assim estejamos. E se assim nós estamos, é porque ainda temos algo a cumprir nesse mundo. Né? Temos ainda uma missão a cumprir. Então, tudo oferecer ao Senhor, tudo entregar ao Senhor, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. Em todas as coisas, observar a providência de Deus e a sua sabedoria. Em tudo, dedicar a Ele o nosso louvor. Às vezes a gente se engana, e quando a gente se engana, a gente se desespera. Quando é que a gente se engana? Quando a gente olha para uma realidade, para algo que está acontecendo à nossa volta e não consegue enxergar ali a presença de Deus. Mas como é que nós podemos enxergar, Walker, a presença de Deus, por exemplo, nessa pandemia, né? Tantas pessoas morrendo, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. E aí nós precisamos, se nós somos homens e mulheres de fé, você que acompanha com a gente essa live, você que vai assistir essa live depois, né? Se você é um homem ou uma mulher de fé, você crê que em tudo Deus está presente, em tudo a sua providência está guiando a nossa vida e a sua sabedoria tudo governa. Deus não é a fonte do mal, Deus não é a fonte das tragédias, das desgraças.
Não, Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte da bondade. Ah, mas então por que tudo ruim acontece? As coisas ruins acontecem não é por culpa de Deus, é por culpa do homem, é por nossa culpa, é por culpa do inimigo de Deus, aquele que coloca no nosso coração a discórdia. Então, eu e você, nós temos que olhar para cada realidade e ver a mão providente de Deus que guia e governa todas as coisas. Enxergar a providência de Deus em todas as coisas. Isso só é possível a homens e mulheres que cultivam uma vida espiritual. Homens e mulheres que se lembram constantemente do seu batismo, do dia em que entraram na vida de Deus e Deus entrou na sua vida, nas suas vidas também, de uma vez por todas, porque o batismo nos consagra por toda a eternidade para Deus. Nós somos imergidos na água, ou é derramada água sobre a nossa cabeça, e o sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e naquele momento nós somos inseridos na vida de Deus e a vida de Deus é plantada em nós. Então, Deus, com sua bondade, guia e governa a nossa vida. Mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo à nossa volta, Deus conduz todas as coisas e Ele não nos falta jamais. Acreditar nisso e louvar a Deus por toda a sua bondade, por toda a sua ternura, porque é Ele que nos sustenta. Se nós ainda estamos de pé, e se não estamos de pé, se caímos, é Ele que nos ergue. Então, o Senhor está sempre providentemente guiando a nossa vida. Ainda, em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as obras de oração, nem a penitência a que estás habituado, antes intensifica-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Normalmente, meu irmão, quando nós estamos numa vida tranquila, nós tendemos a diminuir a nossa busca de Deus. É uma tendência que existe na maioria de nós. Relaxamento. Exatamente. Já ouviu dizer aquela famosa frase, né? Que só busca Deus quando a situação aperta. Só busca Deus, Deus é tratado como se fosse um hospital, como se fosse, né, aquela coisa de emergência. Não, se a minha vida vai mal, então eu busco a Deus. Mas quando vai bem, eu não quero nem saber de Deus. Santa Teresa vai dizer: está errado. Para uma vida de santidade, quando nós estamos bem, nós temos que intensificar ainda mais a nossa vida de oração, porque é isso que vai nos sustentar no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de esfriamento espiritual. É isso que vai me sustentar, essa vida entregue nos momentos também de alegria e de paz e de tranquilidade. Ela diz também: não fales mal de quem quer que seja, e nem jamais escutes, a não ser que se trate de ti mesmo. Se alguém estiver falando mal de você, escuta, tá? Escuta o que a pessoa tem a te dizer. Mas se é para falar mal de alguém, se é para falar mal de alguém, não ouve, né? Dá lugar à fofoca. Papa Francisco fala tanto disso, né? A difamar as pessoas, a falar o mal sobre alguém. Não, jamais, né? Nesse caso, quando alguém fala mal, está falando mal de nós mesmos, né? Nós deveremos alegrar-nos. Isso aí é para aqueles que já estão num estágio bem avançado, né? Porque os santos normalmente eram assim. Quando falavam mal deles, quando os difamavam, aí é que eles se alegravam. Porque eles não queriam saber o que os homens diziam a respeito deles. Para eles, importava o que Deus pensava a respeito deles. Tá? E se eles estavam com a alma em paz com Deus, não é uma pessoa que vai tirar a minha paz. Tá? Aquela realidade de entrega total ao Senhor. Uma outra realidade que ela fala, né? Não digas nunca de ti mesmo qualquer coisa que mereça admiração. Quer que se trate de conhecimento, de virtude, de condição de berço, a menos que seja para prestar um serviço. E nesse caso, que seja feito com humildade e considerando que tais dons vêm das mãos de Deus. É muita coisa
né, que Santa Teresa vai nos ensinando. A humildade é algo que toca o coração de Deus. Quando nós olhamos para a vida da Virgem Santíssima e como ela disse o seu sim a Deus, como ela abriu o seu coração para Deus, na oração do Magnificat, o Cântico de Maria, né, ela vai dizer, porque olhou para a pequenez da sua serva, a humildade. Não existe verdadeira caridade sem humildade. A humildade nos leva a colocarmos no nosso devido lugar, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer o nosso nada, reconhecer o tudo de Deus e reconhecer o nosso nada. E assim a gente sabe que se nós fazemos algo de bom, não é por mérito próprio, é porque Deus está agindo em nós. Ainda não vejas em ti senão o servo de todos, e em todos contempla Cristo nosso Senhor. Assim o respeitarás e o venerarás. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, que servimos ao Senhor, se não conseguimos amar o nosso próximo e servir ao nosso próximo. Jesus, o Filho de Deus, ele se encarnou, assumiu a nossa humanidade, serviu a todos, serviu aos seus discípulos, serviu aos seus apóstolos e nos serve até hoje. Ele é aquele que serve, aquele que entrega a vida. E na última ceia, ele ensinou aos seus apóstolos, quando lavou os pés dos seus apóstolos. E lavando os pés, ele diz, esse é o exemplo que eu vos dou, e deixo-vos esse exemplo para que vocês possam seguir também. Então, a partir do momento em que nós nos configuramos a Cristo, e a partir dessa configuração a Cristo, vamos também entrando nessa dinâmica do serviço, nessa dinâmica da entrega, a nossa vida vai caminhando nesses trajetos da santidade. Para encerrar, cumpre todas as coisas como se nosso Rei estivesse visível, agindo assim, muito ganhará a tua alma. Então, ter a certeza de que nada do que eu faça se oculta dos olhos de Deus. Então, fazer tudo na certeza, o Senhor está aqui, Ele me vê, Ele vê o oculto do meu coração, Ele vê aquilo que eu faço em segredo, Ele vê toda a realidade da minha vida, Ele me conhece. Por isso, apresentar-se ao Senhor com grandeza de alma, com um coração sincero, com um coração humilde. Então, além desses tantos exemplos que Santa Teresa nos dá e que nos ajuda a viver a santidade, a vida sacramental, né? A vida de confissão, a vida de participação na Eucaristia, a vida de leitura da Palavra de Deus, a adoração, tudo aquilo que nós podemos fazer que alimenta a nossa fé, né? Mas essas realidades não podem faltar, né? A vida de piedade, a oração, a vida interior precisa ser cultivada diariamente. Não posso rezar somente quando eu acordo e quando eu vou dormir, né? Mas ao longo do dia, ir entregando ao Senhor toda a minha vida. E assim, nós vamos de fato fazendo com que todo o nosso ser, tudo que nós temos e somos, vá sendo entregue ao Senhor e deixando que Ele invada todos esses momentos, né? Nos levando a viver aquilo que Ele deseja. Isso aí. Das perguntas que nós tivemos aqui, já uma da Alexandra Carnaval, que perguntou, Seminarista Walker, qual foi o momento mais difícil de cumprir o mandamento amar-vos uns aos outros como vos amei? Cabe aqui essa pergunta? Até perguntou se cabe nesse contexto, né, da santidade. Sim, claro que cabe. Realmente, essas coisas dão uma atrapalhada, mas como o senhor mesmo falou sobre Jesus, que amou até quem o crucificou, né? Sim. E aí, cabe essa pergunta. Com certeza. O mandamento do amor, né, que Nosso Senhor nos dá, deve nos ensinar uma coisa, né? Quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele nos convida a essa perfeição do amor. E claro,
eu vou te dizer uma coisa. Quem é que fez essa pergunta? A Alexandra Carnaval. Alexandra, né? Então, minha Isso. irmã, quando nós ouvimos de nosso Senhor, quando ouvimos disso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós podemos ter uma certeza no nosso coração. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Não somos capazes de amar como o Senhor amou. E digo por quê. Existe em nós uma deficiência. Existe em nós uma chamada concupiscência, que é uma tendência que nós temos àquilo que é mal. É uma tendência que nós temos ao pecado. Isso desde o pecado original, né? O pecado original gerou no coração do homem essa desordem. O pecado original gerou no coração humano essa desordem na nossa vontade. Nós passamos a preferir as coisas ao invés das pessoas. Nós passamos a preferir as pessoas ao invés de preferir a Deus. Meus irmãos aí do Semper Fidelis, Meu boa Deus. noite. São Paulo de Minas Gerais. Temos muito a caminhar ainda, muito. Quando houve essa desordem no nosso coração, na nossa alma, gerando em nós essa concupiscência, nós definitivamente passamos a preferir aquelas coisas que são não tão boas assim, né? Passamos a preferir as coisas ruins, passamos a preferir as coisas que ofendem a Deus, passamos a preferir as coisas dessa terra. Mas eu digo uma coisa, quando nós fomos batizados, o Senhor, Ele transformou essa realidade em nós. Quando nós fomos batizados, Ele derramou abundantemente a sua graça na nossa vida, de modo a nos erguer, de modo a nos resgatar dessa realidade, né, de inimizade com Deus e fazer com que nós, então, nos tornássemos amigos de Deus. E a vida de Deus foi plantada em nós. Em nós foi gerado um organismo espiritual. E a partir, então, desse organismo espiritual, que eu preciso fazer crescer ao longo da vida, e claro, eu não faço isso por mim mesmo, é Deus que faz essa realidade crescer em mim. A partir daí, sim, eu vou ser possível de receber em mim esse amor tão grande de Deus e traduzi-lo. É Deus que ama o meu irmão em mim. Nós vamos nos configurando a Cristo de tal modo que nos santos, na vida dos santos, e aqui eu falo dos santos mesmo, de fato, né? Embora São Paulo chame todos de santos, né, os cristãos, mas falando desses santos canonizados, que foram reconhecidos pela igreja, eles souberam permitir que Deus amasse com o seu próprio coração, Deus amasse neles o próximo. E aí, claro, veja o salto, né? Imagina, nós estamos aqui nesse patamar, e quando permitimos que Deus haja em nós, quando permitimos que Deus venha com o seu amor sublime e ame em nós, o amor dá um salto infinito, porque é Deus amando o próximo em nós. É o amor que nós entramos. Claro, a graça não supõe, a graça supõe a natureza, né? A graça supõe a natureza. O que significa isso? Deus vai agir com a sua graça, mas Ele age com a sua graça a partir daquela disponibilidade que eu dou ao Senhor. Então, se eu permito, por meio dessa amizade com Deus, buscando uma vida de intimidade com o Senhor, se eu permito ao Senhor ir transformando o meu coração, aí sim eu serei capaz de amar ao próximo como Cristo amou. Porque não vai ser o meu amor pobre, mesquinho, não vai ser o meu amor egoísta, que nem pode ser digno de ser chamado amor, mas é o amor de Deus em mim. É o amor de Deus em mim que é capaz de fazer com que eu me doe, com que eu me entregue inteiramente, amando o próximo como Cristo amou. Isso aí. Tem até uns comentários, um deles até dela, né?
que ajudam a endossar isso. A Alexandra mesmo botou: as dificuldades são aprendizados e fortalecimento da alma, eu creio. A Valéria Santos Kugler colocou: Jesus, o meu Senhor, aquele que me direciona sempre que penso em perder o caminho da verdade. Sempre Jesus que nos direciona, né? E a própria Alexandra colocou novamente: na tempestade que se prova um marinheiro, um capitão de bravura, né? As tempestades que nos fazem crescer, né? A Bíblia também fala do ouro, né? Que é provado no fogo, né? E a Valéria falou: orar sem cessar, orar com a própria vida. Eu acho que realmente a oração é que vai nos dar força a manter esse caminho na busca pela santidade, né? Exatamente. E, padre, nem todos os santos são religiosos, né? A gente geralmente vê no altar, a maioria são consagrados, né? Padres, mas também há leigos, né? Sim, exatamente. A santidade, ela é justamente para todos, né? E os leigos, nesse sentido, são chamados à santidade de uma forma muito bela, né? Porque nem sempre os sacerdotes, os religiosos, né, podem estar no meio do mundo, né? Podem estar alcançando aquelas pessoas que se entregam a Deus de uma forma diferente. Então, os leigos, eles vão encontrar esse caminho tão amplo para poderem, de fato, ser sal da terra, ser luz do mundo na vida de tanta gente que às vezes não é alcançada, né, por aqueles religiosos, pelos sacerdotes, simplesmente pelo fato de, às vezes, a pessoa não ter um contato com a fé, não ter um contato com aquilo que é religioso. E aí, de fato, os leigos, eles também são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade, né? Existem também santos que souberam amar a Deus, souberam amar ao Senhor, né, na particularidade da sua vida, na particularidade da sua entrega, né? Tem um trecho aqui que diz assim, do Catecismo da Igreja Católica: a vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. Ou seja, todos os leigos são chamados a observar as coisas do alto, né? Já que estão nesse trato com as coisas temporais, ordená-las todas para Deus. E nesse trato com o Senhor, diário, fazer com que, de fato, a vida nova que eles receberam pelo batismo seja sinal para o mundo. Então, onde você trabalha, você é professor, médico, enfermeiro, né, empresário, nessa realidade, Deus está chamando a santidade. Deus chama a santidade. Aqui eu lembro, por exemplo, dos pais, né, de Santa Teresinha, que foram também elevados à honra dos altares. Então, Pais, a filha, família, né? A família, né? Os pais, ela. Santa, né? Então, como é bonito a gente perceber, né, que Deus age em todos os lugares, age nas famílias, santificando os pais, né? Lembro também daquela santa médica, né, da Giana Beretta Molla, né? Então, é muito bom a gente poder ver que temos santos entre os sacerdotes, entre os religiosos, entre os leigos também. Essa totalidade da igreja que é chamada à santidade. Sim. Nem todos os santos também são lá da Idade Antiga, né? Idade Média, aqueles santos que a gente vê, né, com as roupas mais antigas e tudo. Também tem santos atuais, né? Como São João Paulo II, Santa Dulce, Santa Teresa.
Tem mais alguns que o senhor possa dizer que possa nos inspirar, o pessoal mais recente assim? Então, de fato, né, nós vemos que a santidade ela floresce em todos os tempos na vida da igreja, né? Eu gostaria de citar dois exemplos, né, que estão nesse processo de canonização, né? Um, não poderia deixar de citar, que é nosso querido servo de Deus, Guido Schaeffer, né? Servo de Deus, Guido Schaeffer, está nesse processo de beatificação, né? E é bom que ele é um exemplo bem próximo da gente, né? Exatamente, um jovem, ele desejava ser sacerdote, né? Mas sua vida, infelizmente, já foi ao encontro do Senhor, né? Ele morreu ainda muito jovem antes de ser ordenado sacerdote. É considerado como o santo surfista, né? O santo surfista. Santo surfista. Né? Mas é um jovem do nosso tempo e que soube confiar em Deus inteiramente, soube entregar inteiramente a sua vida a Deus, né? Ele nasceu em 1974, aqui pertinho da gente, né? 1974, faleceu em 2009, se não me engano. 2009. Exatamente, 2009, né? E logo depois, em 2017, houve a abertura oficial do seu processo de beatificação, né? Primeiro passou por uma etapa, o processo passou por uma etapa diocesana, né? Depois dessa etapa diocesana foi enviada a documentação para o Vaticano, isso em 8 de outubro de 2017. Guido Schaeffer era médico, né? E a medicina que ele estudou não foi para que ele fosse médico, mas para poder servir ao próximo, aqueles que mais precisam. E assim ele fez daquilo que Deus deu a ele a graça, né? Deu a ele a graça de ser médico e usou aquilo como um serviço prestado aos mais necessitados, né? Ainda depois de se formar, permaneceu com um desejo profundo no coração, chamado ao sacerdócio, né? Estudou filosofia, teologia, e entrou no seminário para concluir o curso de teologia, isso em 2008. Né? Embora não tenha sido ordenado, não tenha se tornado sacerdote, mas todos veem a vida que ele levou, né? Morreu num momento surfando, né? Na praia, algo que ele gostava, e uma coisa que ele tinha dito, né? Que se Deus desse a ele a graça de morrer na praia, que ele gostaria que assim fosse. E de fato foi. Salve, salve, Padre Anderson, sua bênção. Sua bênção. Muito bem. Então, está aí no processo de beatificação, nosso querido Guido, e isso enche o meu coração de uma alegria profunda, porque quando eu estou aqui no seminário, quando eu caminho por esses lugares aqui no seminário, eu fico pensando, esse homem santo de Deus, né, passou por aqui, conviveu aqui com os nossos irmãos, conviveu com tantos sacerdotes, e aqui foi exemplo de vida, foi exemplo de entrega a Deus, foi exemplo de santidade, e a gente se enche de alegria. Boa noite aos que estão entrando aí, né, a Eliane, boa noite, Deus abençoe a todos. E é muito bom a gente ter essa experiência com alguém tão próximo a nós, né? Também um outro caso que eu queria citar bem brevemente é o venerável Carlo Acutis. Ele vai ser beatificado bem em breve, né? Em 10 de outubro, às 16 horas, em Assis, na Itália. Um jovem que ainda muito cedo descobriu, né, que tinha leucemia, e uma leucemia assim bem forte,
fulminante. E sua vida foi muito curta, né? Ele morreu bem jovem, mas soube entregar a sua vida por amor a Deus. Ele nasceu em 1991, né? Ele é considerado um grande apóstolo da internet, né? Um santo assim tão atual, né? Ele tinha uma devoção eucarística profunda, sabia sempre entregar a sua vida por amor ao próximo, ajudando, sendo sinal de Deus para a vida das pessoas, né? É muito bonito a gente ver isso na vida dos santos, é muito bonito a gente ver como que os santos souberam fazer isso, né? Ele é considerado, esse jovenzinho é considerado um gênio, né, da ciência da computação. Ele, sem ter completado seus estudos especializados, né, ele era capaz de criar programas de computador melhor do que os acadêmicos, né, que estavam lá estudando já há muito tempo, né, e usar as mídias sociais com um único objetivo, o objetivo de evangelização e da promoção humana, né, o objetivo de levar Deus às pessoas por meio das redes sociais. Então veja, uma pessoa que é do nosso tempo, né? É do nosso tempo, ele nasceu em Eu particularmente não conhecia, e como membro da Pascom e profissional de informática, da área de desenvolvimento, era tudo que eu precisava respirar também. Exatamente. Procure a vida dele, né? E consagre aí todo esse serviço também da nossa Pascom, né? A esse jovem que será levado às honras dos altares, né? E com a graça de Deus, vai sendo aí sinal para a nossa juventude, né? Ele nasceu em Londres em 1991, né? Mas viveu praticamente a vida dele toda em Milão, né? E faleceu em 2006. 2006, onde está 2006? Aqui bem pertinho da gente, né? Então, os santos de ontem, de hoje e de sempre. A santidade sempre é uma realidade na vida da igreja. A santidade sempre é uma realidade para aqueles que se abrem à ação de Deus. Deus é maravilhoso e Ele age na nossa vida dessa forma. Sim. Só queria repetir o nome dos dois para que quem quiser, por favor, pesquisem para ser realmente uma inspiração. Sim. O irmão, um é o seminarista Guido. Servo de Deus, Guido Scheffer. E o irmão, que é também da área de TI. Isso. O Guido Scheffer, que era daqui, né? Viveu entre nós. E o Carlo Acutis. Será que eu consigo escrever? Vamos tentar. Carlo. Deixa eu ver aqui se eu escrevo. Carlo Acutis. Enquanto você escreve, eu queria só conversar com você o seguinte. Foi Acutis. Faltam 7 minutos para a gente terminar a live, porque o Instagram dá um prazo de 1 hora para a gente fazer a live. Mas ela tá ótima. Espero que o pessoal esteja todo mundo gostando. Dá uma acenada aí. E a gente termina e começa uma nova live. Se o pessoal puder ficar atento nos nossos stories aí. O pessoal acena aí, se estiverem gostando, se quiserem fazer assim. Perfeito. Né? Ok, Carlos Acuti e seminarista Guido Schoffer. A Maria Aparecida de Souza já mandou uma mãozinha, ótimo. Que bom, você Maria Aparecida de Souza é nada mais, nada menos do que minha mãe. Ah, tá. Olha aí, que graça. Delaine, Simone Lima, estão mandando, curtindo. Rosemary Góes. Então vamos continuar, já que o pessoal está aceitando. Tem essa disponibilidade, Walter, para a gente continuar mais um pouquinho? Estou à disposição. Que 6 minutinhos vai ficar difícil da gente conseguir. A Alexandra Carnaval está ótimo. Então, peraí. Só com medo de cair no meio de alguma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada nos comentários que já tem.
Deixa eu só achar aqui mais alguns comentários. Padre Anderson, mesmo Manuel, mandou: querido Valker, em oração por você. Deus possa abençoar sua caminhada vocacional de modo a responder com generosidade ao chamado do Senhor. Ele agradeceu também a disponibilidade da gente aqui da Pascom. Conte sempre com a gente, Padre. A Alexandra Carnaval colocou: vós sois deuses. Salmo 82. Quer dizer que todos somos capazes de buscar a santidade e fazer coisas maravilhosas, ainda que sejamos leigos, então, né? Com certeza, com certeza. E não, Alexandra, você não é chata, as perguntas são sempre bem-vindas. Edline, a gente vai daqui a pouquinho começar em outra live, não acabou, já que está sendo bem produtiva, né? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não partir para outra pergunta e no meio da pergunta o Instagram nos cortar, eu encerro essa live aqui e a gente começa em outra. Ótimo, não é melhor? Pode ser. Perfeito. Tá? Então, pessoal, fica atento aí nos nossos stories que a gente já vai começar outra live, então. Show. Valeu, então. Até já. Vamos aguardar só o Valker aceitar o convite aí. Aceitou. Oi, Valker, voltamos. Estamos de volta. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade de ter feito aí duas lives. Não, tá ótimo. A gente está aí à disposição. Senão o pessoal aceitou, sinal que tá bom. Já tá quase todo mundo online. Deixa eu só pegar aqui minha programação. Antônio Souza 23, seja bem-vindo, Antônio. Vamos lá então, Valker. Então a gente estava falando que dos nossos santos mais recentes, que são nossa inspiração, né? Exato. São João Paulo II, Santa Dulce. Falamos dos nossos irmãos Carlos Acutis e Guido Schoffer, né, que são bem recentes aí, que estão no processo aí nessa caminhada para ser reconhecidos aí pela igreja, né? E exatamente isso que eu ia te perguntar. Eles, no caso, tanto o Carlos quanto o Guido estão nesse processo para ser reconhecidos pela igreja, né? Então, Exato. fugindo um pouquinho do nosso assunto, né, da nossa busca em si pela santidade, como é esse processo da igreja reconhecer um santo? A pessoa morre em estado de santidade, né? E como é que é esse processo, passo a passo, para a igreja reconhecer, né? E liberar realmente um santo nos altares. Certo. Então, é importante a gente perceber que tudo deve estar, né, submetido a essa autoridade da igreja. Por quê? Né? Porque, de fato, a igreja, ela continua, perpetua nesse mundo a obra da redenção. Então, a igreja é estabelecida pelo próprio Cristo, né, como esse sinal de salvação na humanidade. A igreja pode ser chamada, né, como sinal, como sacramento universal da salvação, justamente porque nela estão contidas todas as vias necessárias para a salvação, né? Ordinariamente, sobretudo, né, pela via dos sacramentos, por exemplo. Esse processo que a igreja submete à vida, né, dessas pessoas é um processo bastante sistemático, né? Existe um organismo, né, na Santa Sé, que é para a causa dos santos, né? Mas antes de levar para a Santa Sé os documentos, os relatos, os depoimentos da vida da pessoa, que é candidata, podemos dizer assim, a essa
declaração, esse reconhecimento da igreja, né, passa por um processo local, né, chamado processo diocesano. Então, a pessoa morre depois de um tempo canônico, que na verdade agora eu não me recordo se são 5 anos, eu acabei esquecendo de olhar esse dado, né? Eu acho que são 5 anos, né? Após um tempo, começariam a recolher, né, dar abertura ao processo e começam a recolher documentações, toda a biografia da pessoa, né, relatos, e então todo esse processo vai sendo analisado, né, pelas pessoas competentes, né, para isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Dom Roberto Abade. Ele que está muito ligado a esses processos, sobretudo aqui Guido Schaeffer, e também outros processos em todo o Brasil, né? E primeiro reconhece essas virtudes heróicas, né, que a pessoa possuiu em vida, né? Caridade, a humildade, a vida de oração, todas as virtudes que fazem com que a pessoa, de fato, possa ter morrido em odor de santidade. Tendo sido reconhecidas essas virtudes, né, vem uma primeira nomeação. A pessoa será denominada servo de Deus, né, venerável servo de Deus, como é nosso Guido Schaeffer. Depois, constatado um milagre, né? Constatado um milagre, e aí tem todo também um estudo pela igreja, existe o processo de beatificação, né? A beatificação é o processo anterior à canonização. A canonização, de fato, é quando a igreja reconhece, sem sombra de dúvidas, a vida de santidade daquela pessoa, né, depois de ter, por exemplo, ocorrido o próximo milagre. Na vida de São João Paulo II, a gente acompanhou bem de perto essa realidade, né, dos milagres, inclusive também a Santa Dulce dos Pobres, que tão recentemente foi canonizada. Então, existe esse processo, né? O processo local, diocesano, depois esse processo é enviado para a Santa Sé, e lá, né, no organismo que cuida dessa causa dos santos, vai ser tudo analisado, julgado pelas competências da igreja, né, os que estudam essa área, e assim vai se chegando ao cumprimento do reconhecimento como beato e como santo. Primeiro, para ser beato, é comprovado um milagre, e o milagre ele deve ser comprovado também pelas vias da ciência, né? Eles são comprovados com base em laudos médicos, né? Tantas coisas que acontecem na vida do povo de Deus quando se abrem a essa graça e a intercessão dos santos também, né? E logo depois a canonização, que encerra, por assim dizer, esse processo de canonização, né? Quando a igreja realmente reconhece ele, Exato. Né, os milagres não têm mais explicação científica, Exato. É um milagre mesmo, né? Ok, e no nosso dia a dia, como a gente seguir esse caminho da santidade, mesmo com esse mundo que a gente tem hoje em dia que tenta nos afastar, né? A gente vê em todos os locais assim, oportunidades que tentam nos afastar da santidade, e como a gente se manter firme aí nessa busca pela nossa santidade, né? Eu sempre me recordo de uma frase que eu ouvi da boca de São João Paulo II, mas que parece que não é dele, essa frase, mas ele já disse, né? Santo é o pecador
que não desiste de lutar. De lutar por quê? De lutar para guardar no próprio coração, para guardar em si essa presença maravilhosa de Deus que nós recebemos no dia do nosso batismo. O mundo tenta arrancar essa presença de Deus em nós, dizendo que nós podemos viver segundo a nossa própria medida. Mas a nossa medida, meus irmãos, é uma medida muito rasa, é uma medida muito baixa. A medida de Deus é uma medida transbordante, é uma medida infinita. Então, o Senhor é capaz de nos levar a uma altura de santidade jamais imaginada por nós mesmos. Então, se nós queremos de fato guardar a presença de Deus em nós, de fato, se nós queremos viver como Cristo viveu, se nós queremos amar como Cristo amou, se nós queremos ter os pensamentos de Cristo, se nós queremos ter os sentimentos de Cristo, porque é isso que faz de nós santos, né? Não é eu querer viver a minha medida, mas a medida de Cristo. Então, a partir do momento em que eu vou caminhando, mesmo nas quedas, mesmo nas fraquezas, vai ter que haver uma decisão profunda no nosso coração, né? Como dizia também Santa Teresa, uma determinada determinação, né? Essa determinada determinação que faz com que nós não desistamos de lutar pela santidade. Porque existe um período na nossa vida que é muito difícil de lutar, porque nós precisamos ainda nos purificar muito, né? Estamos muito envolvidos pelas coisas do mundo, ainda somos muito mundanos, mas com a perseverança, com a constância, né? Caiu, se levanta, busca a confissão, busque os sacramentos, né? Mas não fique preso no seu pecado, não fique caído no seu pecado, né? Mas acredite nessa bondade e misericórdia de Deus que te ergue, que te levanta, que te sustenta. Os santos, eles não são aqueles que nunca pecaram, muito pelo contrário, né? Se nós olhamos, por exemplo, para a vida de um Santo Agostinho, né? Quem foi Santo Agostinho, né? Lá atrás, quem foi Santo Agostinho? Um homem que, antes de viver a sua conversão, já com seus 30 anos de idade, vivia para as coisas do mundo, embora tivesse no seu coração o desejo de buscar a verdade suprema, a verdade absoluta, que é o próprio Deus, e não parou de procurar enquanto não encontrasse esse Senhor, enquanto não encontrou esse Deus, né? Maravilhoso. Então, a vida de santidade não significa que eu não vou pecar, significa que eu vou lutar muito contra o pecado, vou lutar muito contra as situações que me separam de Deus. Se algo me separa de Deus, eu vou lutar, eu vou me esforçar, mas muito mais, deixar que Deus haja em mim, deixar que o Espírito Santo venha me recordar de quem eu sou. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, somos levados por Ele a uma altura que nós antes não poderíamos chegar. Então, não somos nós, não sou eu, não é você que vai por si mesmo se levantar. Não, é a graça de Deus que vai agir em nós, que vai trazer o nosso coração para o coração de Deus, para estar unido a Ele. E assim a vida de santidade vai sendo construída aos poucos, né? Vai sendo construída pouco a pouco, até aquele momento sublime da nossa unidade com o Senhor, em que Deus vai ser tudo em nós, e nós vamos nos perder inteiramente em Deus, né? A santidade é esse caminho de coragem, de determinação, né? Que não se rende aos próprios fracassos, não se rende às próprias fragilidades, mas se rende ao amor e à misericórdia de Deus. E que a gente nunca desista do nosso processo de santidade, né? O que vai garantir nosso lugarzinho lá, né? Amém. A Alexandra Carnaval também colocou aqui sobre
o santo que a mãe orou muito por ele, Santa Mônica, foi Santo Agostinho, né? Exato. Santo Agostinho, isso aí. E ela também perguntou quanto tempo falta você terminar o seminário. Ah, então. Eu estou no terceiro ano de teologia, né? Ao todo, aqui na Arquidiocese do Rio, nós estudamos por 8 anos, né? Entramos no seminário, tem o primeiro ano, que é o ano de propedêutico, e depois nós fazemos 3 anos de filosofia, concluímos a faculdade de filosofia e fazemos 4 anos de teologia. Eu estou no terceiro ano de teologia. Esse é o meu quinto. Bom, agora eu buguei. Não sei se é o quinto ou se é o sexto. Sexto período. Terminei o quinto período e estou começando o sexto período de teologia. A pandemia a gente perde a conta de qualquer coisa, assim, mês, período. Exatamente. E aí, no ano que vem, eu estou concluindo os estudos, né, de teologia e com a graça de Deus, né? Encerrando a teologia, Rapaz, aí logo que possível já vem também a ordenação, primeiramente a ordenação diaconal, depois a ordenação presbiteral. não falta muito não, falta pouco. Não, falta menos do que eu imagino. Show. Qual local? Aqui para mim. Foi, travei. Deixa eu ver se eu consigo trocar por 4 pacotes de dados aqui. Pronto? Voltei? Voltou. Acho, é Voltou. minha internet. Troquei aqui do Wi-Fi para pacote de dados. Foi. Ótimo. Obrigado. A Alexandra Carnaval perguntou o local onde é o seminário, nome do seminário. Ah, certo. Então, o seminário é o Seminário Arquidiocesano de São José, né? O seminário fica aqui no Rio Comprido, né? No Rio Comprido, na Avenida Paulo de Fronten, né? Aqui pertinho Embaixo do ali do viaduto. viaduto, né? Isso. Ao lado da Igreja de São Pedro, né? O seminário funciona aqui, o Seminário São José e também o Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos, que é o seminário do nosso primeiro ano, né? Quando entramos no seminário, nós vamos para o propedêutico, Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos. E depois a gente vem para o São José, que é o seminário maior. Tá ótimo. Então, encerrando aí as perguntas, não tem mais perguntas aqui de quem está acompanhando a gente. Walker, muito obrigado, de verdade, pela disponibilidade, de fazermos aí 2 lives. E foi muito esclarecedor, de verdade, foi muito, muito bom mesmo. E muito obrigado. Pedir só uma oração aí para a gente encerrar. Certo. Não, eu que agradeço, Paulo, meu irmão. Agradeço mesmo pela oportunidade, né, de nesse último, praticamente o último final de semana, né? Acho que ainda tem mais um, né? Tem mais um. Tem mais um, mas Isso, esse esse mês, penúltimo final de teve semana, 5. falando de vocação, falando de santidade, que o Senhor possa fazer o nosso coração, né, se inflamar de amor por Ele. Eu quero rezar uma oração que eu aprendi aqui no seminário. E parece que Dom Assis rezava essa oração. Dom Assis aqui, que é bispo emérito, bispo auxiliar emérito aqui do Rio de Janeiro, né? Rezava essa oração, nosso reitor nos ensinou também a rezar essa oração. E pedindo, né, pela vocação que o Senhor me deu e pela vocação de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a trilhar esse caminho de santidade, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor,
vós não tendes necessidade de mim para nada, mas como tão poucos se dedicam à vossa causa, chamai-me para o vosso santo serviço, e não transfirais para outro a graça da minha vocação. É uma oração muito simples, mas uma oração profunda. O reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Senhor, vós não tendes necessidade de mim para nada. Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar. É um mistério o chamado, é um mistério a vocação. Mesmo não precisando, Ele conta com homens frágeis, pecadores, para realizar o seu desígnio, para realizar a sua vontade na vida de tantas pessoas. Vós não tendes necessidade de mim para nada, mas como tão poucos se dedicam à vossa causa, chamai-me para o vosso santo serviço, e não transfirais para outro a graça da minha vocação. Então que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a vivermos a fidelidade dessa nossa vocação à santidade. E aqueles que são chamados também a uma consagração particular, seja na vida consagrada, vida religiosa, seja pelo sacerdócio, que o Senhor nos dê a graça de correspondermos à sua vontade, nos dê a graça de correspondermos com grandeza, com largueza de coração. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, confiando também a nossa noite, nosso final de semana, nossa paróquia São Francisco de Assis, nosso pároco, e todos os irmãos que se dedicam aí diariamente, sem cessar, nessa grande missão que o Senhor nos confia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Walker, de verdade. Que Deus te abençoe. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Ficaram com a gente isso aí quase 1h30. Verdade. Muito obrigado, de verdade. Que Deus te abençoe muito e que a gente possa, assim que melhorar a situação da pandemia, a gente possa se ver lá na igreja. Verdade. Você chegou e logo depois não pôde ficar muito tempo com a gente, né? Pois é, só fui apresentado, né, e logo eu já tive que vir, que ir para Minas, né, mas Deus nos dará a graça logo de estarmos reunidos, né, juntos. Se Deus muito quiser. bem, boa noite, muito obrigado mesmo, boa noite aí a cada um que participou com a gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, e que Deus nos ajude a vivermos a santidade, nos ajude a vivermos a sua vontade em nossa vida. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço. Fique com Deus, boa noite, obrigado a todos aí.